Bonjour, 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 sejam todos bem-vindos. Bem-vindos a mais um 459. Façam todos um excepcional dia. Coloque aí, eu já coloquei pressão no sol. Ana, já abri meus olhos, já quero tocar o terror. Que hoje seja o melhor dia da vida de vocês. Bonjour, gente, diretamente de Paris. Na verdade, hoje estou em Portugal, mas diretamente da Europa. Aqui são 8h59 da manhã, mas eu sei que aí no Brasil o dia está amanhecendo. Então, ó, bora botar pressão no sol, viver o melhor dia da nossa vida. Bom dia, Ana querida. Que bom estar aqui no 459 com vocês. Daqui a pouco o Pablo está chegando. Que coisa boa. Bora tocar o terror na terra. Gente, o dia de hoje, ele é um presente. E eu quero perguntar para vocês, o que vocês têm feito com o seu dia? Com o seu tempo? Como nós temos usado o nosso tempo? O tempo é o único recurso que não volta. Então, que hoje vocês possam abrir os olhos agora de manhã e realmente ter um motivo, ter uma causa, ter algo para você fazer que te aproxime ainda mais do teu propósito. Eu sei que o resto, as coisas a gente vai recuperando, dinheiro a gente recupera, oportunidade podem repetir, mas o tempo perdido, ele não volta. E a Bíblia nos ensina, né, que ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, eu posso falar algo para vocês? Você tem o tempo exato que você precisa para cumprir o teu propósito. Sabe qual que é o nosso maior problema? Não é a falta de tempo, mas o uso errado dele. Então, hoje eu quero trazer uma consciência para vocês de usar melhor o seu tempo. Hoje é um presente, hoje é o melhor dia da sua vida. E o dia de hoje, você pode mudar a sua história. Dependendo das suas decisões, daquilo que você se posicione, que você se propõe a fazer. A gente acha que nós precisamos de mais horas, né, do nosso dia. Você não precisa de mais horas. Você precisa de mais clareza sobre o que realmente importa. O que realmente faz sentido para a tua vida. Sabe por quê? Porque quem não decide o que fazer, com o seu tempo, será levado por ele. Quantos dias a gente parece que trabalhou o dia todo, está exausto, exausta, e parece que não aconteceu nada, que a gente não produziu nada. Comece a levar mais a sério o seu tempo. Comece a aprender a gerir o seu tempo. Com aquilo que realmente importa, com aquilo que faz queimar no seu coração, com aquilo que realmente Deus espera de você. Comece a dizer sim para tudo aquilo que está alinhado com o teu propósito e não para aquilo que não importa mais, para a tua vida. Eu comecei a dar muito mais valor ao meu tempo. O meu sim, ele é muito precioso, porque o meu sim é o sim para Deus. Então, para eu falar sim para algo, para eu poder dedicar o meu tempo para algo, tem que ser algo que está realmente alinhado com aquilo que Deus espera de mim. E na palavra do Senhor, ele traz tanto isso para a gente. Lá em Eclesiastes estão dizendo aí, né, tudo tem o seu tempo. Lá em Filipenses, não andei ansiosos por coisa alguma. Não andeis preocupado, não desanima, seja forte e corajoso. Afinal de contas, não foi eu que te ordenei. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Aquilo que habita em você é maior do que o que habita no mundo. Por que a gente fica tão preocupado, tão ansioso? Porque nós não sabemos gerir o nosso tempo. Porque nós não sabemos alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus. Então, essa ansiedade que você está vivendo, essa preocupação, está fazendo com que você não viva melhor o seu dia, o seu presente. Porque a ansiedade, gente, é excesso de preocupação no amanhã. Lá em Mateus 33 está escrito assim: busque, pois, primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã tem as suas próprias preocupações. O que Jesus nos ensina? Viva o hoje, o agora. O nosso Deus é um Deus de novidade, e Ele tem novidade para você no dia de hoje. Descansa o seu coração, aprende a confiar nele, faça a tua parte. Sabe por que muitas vezes a gente não confia no Senhor? Porque a gente não faz a nossa parte. Então a gente não confia que Deus vai fazer a dele. Essa aí merece um putz. De verdade. Porque você não faz a tua parte, você não confia que Deus possa fazer a dele. Ele já está fazendo.
No silêncio, Deus está fazendo. Nos bastidores, Deus está fazendo. No meio do seu deserto, Deus está fazendo. Nas tribulações, Deus está fazendo. Ana, por que muitas vezes eu não confio que Deus está fazendo? Porque você não está fazendo aquilo que lhe compete. Por que o meu coração ele descansa diante do Senhor? Para quem não sabe, hoje eu sou CVO da plataforma aqui da França, hoje eu moro em Paris, e eu mudei totalmente a minha vida no ano passado. Larguei tudo no Brasil, entreguei casa, carro, emprego, tudo. Eu, meu filho e meu esposo fizemos as malas e mudamos para Paris. Por um chamado, por uma missão. Ana, mas você não tinha nada na França, nada, nem francês eu sabia falar. Não conhecia ninguém, nem casa para morar. Então, como que você largou tudo assim? Foi porque eu confio no Deus que eu sirvo, porque eu sei que eu faço a minha parte. E se eu faço a minha parte, eu tenho a plena certeza que Deus vai fazer a dele. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Confia em Deus. Busca primeiro o reino e a sua justiça. Será que Deus é prioridade na sua vida? Será que realmente você está buscando Ele em primeiro lugar? Ou será que na hora que você abriu os olhos hoje, você já pegou o celular, o WhatsApp, já ficou preocupado com o que tem que fazer durante o dia? Será que você consagrou o seu dia a Ele e entregou a Ele aquilo que realmente tem importância na sua vida? Seus projetos, sua família, sua casa? Deus é fiel. Ele é fiel para cumprir as suas promessas e para terminar a obra que Ele começou na tua vida. Então, antes do Pablo entrar, eu quero orar pela vida de vocês. Eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei qual milagre vocês estão esperando. Hoje, na hora que eu acordei, eu fiz uma oração, porque minha família toda, meu filho e meu marido estão lá no Legendários. E aí eu acordei, né, eu orei por eles, estou intercedendo pela vida deles, e Deus me trouxe uma palavra, uma frase, que é: muitas mulheres mandaram seus esposos, seus maridos, à espera de um milagre. Talvez você está vivendo isso hoje. Talvez você está realmente a ponto de falar assim: é só um milagre na minha vida. É só algo assim, é só se Deus mudar a minha vida mesmo, à espera de um milagre. Talvez você também está nesse ponto, como o Senhor me mostrou várias mulheres em relação ao casamento delas. E não é só milagre no casamento, é milagre na vida profissional, é milagre na vida financeira, é milagre na sua saúde, pois eu tenho uma palavra para te entregar: o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus pode mudar a sua vida assim, ó, no estalar de dedos. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu confio. E eu quero entregar uma palavra para você nessa manhã. Se você realmente está à espera de um milagre, à espera de algo, se você precisa transformar a sua vida financeira, provisão está chegando. Se você precisa de uma notícia boa, notícias boas estão chegando. Se você precisa de uma restauração na sua saúde física ou no seu casamento, talvez você está como muitas das mulheres que eu encontrei que estão esperando por um milagre, que só se houver um milagre aquele casamento é restaurado, pois o nosso Deus vai fazer um milagre na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, vai fazer um milagre no teu emocional. Então eu quero orar por vocês. Amém. Glória a Deus. Que isso, Ana. Amém. Que Deus possa abençoar que esse mês de abril. Hoje é o dia 4 de abril. Então vamos consagrar esse mês de abril. Esse mês de abril vai ser o melhor mês da sua vida até então. É isso que eu te desejo. E eu declaro, eu vou profetizar sobre a tua vida, que esse será um tempo marcado por conquistas sobrenaturais, avanços concretos, provisão abundante e que portas sejam escancaradas ao teu favor. Que portas sejam abertas aonde nem existia caminhos, que você possa experimentar o favor de Deus. Que abril seja um mês onde haja perdões, que a gente possa perdoar, que a gente, com nossos corações que antes estavam feridos, sejam curados profundamente pelo amor do Senhor. Que traumas sejam desfeitos, memórias restauradas, que onde havia dor agora vai haver paz, vai haver liberdade. Que vocês possam sair de prisões emocionais. Eu profetizo que portas se abrirão nesse mês. Lugares improváveis se tornarão campos férteis. Você precisa confiar, você precisa acreditar que talvez você possa estar se sentindo esquecido por Deus, mas Ele vai te surpreender e te fazer
entender que você nunca foi esquecido por ele. Que abril seja um mês de renovação, de esperança, de fé fortalecida, de confiança restaurada. Que você que estava desesperançoso, sem forças, que hoje você possa sentir essa energia, que hoje você possa ter as suas energias renovadas, que o que parecia perdido, você vai abrir os seus olhos para isso, que você vai começar a enxergar que esse mês de abril vai ser um mês de aceleração, velocidade, que o poder de Deus seja manifestado. Eu declaro um tempo de rompimento. Aquilo que demoraria anos vai acontecer nesse mês de abril, que promessas sairão do papel, que aqueles sonhos vão começar a ter clareza, você vai começar a saber como colocar aquilo em prática, que as sementes que foram plantadas vão haver uma grande colheita. Tempo de cantar chegou. Escreve isso daí, o tempo de cantar chegou. Que você possa receber sabedoria, discernimento, graça, criatividade, direcionamento. Todo espírito de confusão, de medo, de escassez seja quebrado. Que as pessoas olhem para você e vejam algo diferente na tua vida. Que as pessoas possam ver o agir de Deus na sua vida. Que o mês de abril seja um presente do céu. Que seja o início de uma nova estação, de um novo tempo. Que haja cura, vida, que haja restauração, abundância em todas as áreas da sua vida. E que o nome do Senhor seja exaltado através do testemunho de cada pessoa que está escutando essa live. Lá em 1 Filipenses 4, 5, 6, está escrito assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. O que nós estamos fazendo aqui? Orando, declarando, agradecendo. Por que o Pablo fala, né? As orações do Pablo sempre começam: Pai, a ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. A ti eu rendo graças, eu já te agradeço, Pai. Todas as vezes que o Senhor, a maioria das vezes, né, ele vai fazer um milagre na multiplicação dos pães. Como é que ele fez? Ele olhou para os céus e falou: Pai, a ti eu rendo graças. Eu já te agradeço. Por que eu já agradeço? Porque eu já sei que o milagre aconteceu. Eu já sei que o Senhor multiplicou, ele acessa o Kairós naquele momento. E eu já sei que já foi feito. Então, a ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom. Aí você acessa a bondade de Deus. E sempre me ouve, eu tenho a certeza que o Senhor ouve as nossas orações. Eu não tenho dúvidas. O se não faz parte da minha vida. Mas e se Deus não vir? Não tem possibilidade. Então ali você já sela. Pai, a ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Eu acesso a bondade de Deus e eu reafirmo que ele sempre me ouve. Então eu sei que as minhas orações chegaram a ele. Se você anda ansioso, ansiosa, preocupado, se você está aí paralisado, querendo transbordar, tem pessoas aqui que o coração está queimando para se posicionar, para começar a abrir a boca, para começar a mandar a mensagem que Deus colocou no seu coração, mas não tem coragem, não tem forças e não consegue, tem medo, né? Não consegue abrir a boca, medo do julgamento das pessoas, que tudo isso seja rompido agora. Se posiciona, abre a boca, comece a jogar a mensagem. Sabe por quê? Porque a mensagem é maior do que você. Não é sobre o teu medo, não é sobre a tua insegurança, não é sobre o teu dinheiro, é sobre a mensagem. E a mensagem é maior do que você. Rico mesmo é quem tem clareza na vida. Rico mesmo é quem tem sabedoria, quem entende o que Deus espera de cada um. Isso sim é uma pessoa rica, aquela que cumpre o propósito de Deus. Porque a gente sabe que se eu cumprir o propósito de Deus, gente, ele vai investir. Deus é um investidor. Ele vai investir em mim. Então não andeis ansiosos por coisa alguma. Descansa o teu coração. Confia, acredita. Eu já vivi tanto tempo preocupado com o dia de amanhã. Já vivi tanto tempo ansiosa e eu não conseguia viver o meu dia presente. Eu não conseguia viver o maior presente que Deus me deu, que é o hoje. Hoje é sexta-feira. Para uma pessoa levantar sexta-feira, às 4h59 da manhã, gente, é porque vocês são brabo mesmo. É porque Deus tem algo para a vida de vocês e vocês estão buscando isso de todo o coração. Quem levanta uma sexta-feira de madrugada
para poder ouvir a palavra de Deus, para poder fazer um realinhamento de coração. É só aquelas pessoas que querem mudar a sua realidade, que querem mudar a sua vida, que querem fazer diferente. Hoje é um grande dia, escreve isso daí. Hoje é um grande dia. O dia que eu vou usar o meu tempo com aquilo que realmente importa. Um dia onde eu vou falar sim para Deus e não para o mundo, não para os meus desejos, não para as minhas vontades. Um dia onde eu não vou decidir pelo sentimento e sim por uma escolha. Então, eu não vou esperar sentir vontade, eu não vou sentir, não, eu só vou decidir. Não é por sentimento, é por decisão. Então, Deus chama a gente para um novo posicionamento. Para você não se preocupar com o dia de amanhã. Para não ficar ansioso, ansiosa. Mas para poder confiar e fazer a sua parte. Qual é a sua parte? O que lhe cabe? Esses dias eu estava fazendo uma live, né? E Deus falou muito ao meu coração sobre isso. Faça aquilo que lhe cabe. O que lhe cabe hoje? Cuidar da sua família, da sua casa, cumprir o seu papel com excelência, entender que você não faz para homens, mas faz para o Senhor, que você não faz para pessoas, mas faz para Deus. Ana, mas eu não tenho reconhecimento, mas não são de pessoas que você tem que esperar esse reconhecimento, é do Senhor. Que Deus possa lavar o nosso ego nessa manhã, colocar o nosso ego no lugar dele para a gente poder atender a um chamado. É muito maior do que você, porque a mensagem é maior do que você. Durante muito tempo eu achei que era sobre mim. Então eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu não queria me posicionar, porque eu ainda achava que era sobre a Ana. Eu tinha poucos seguidores, quem ia me ouvir? Olha o ego ali, ó, totalmente te travando. E quando eu entendi que a mensagem era maior do que não tinha nada a ver com quantos seguidores eu tinha, com a minha vergonha, sabe por quê? Porque enquanto a sua dor for maior do que o teu propósito, você não vai conseguir avançar. Enquanto os meus problemas eram maior do que o meu propósito, eu inventava uma desculpinha por dia. Eu contava uma historinha por dia para poder não me posicionar, para poder não fazer o que tem que ser feito. Até no dia que eu falei, não, peraí, a mensagem é maior do que eu. Então não importa o meu cansaço, a preguiça, eu parei de procrastinar, de deixar para depois, mas eu passei duras penas para chegar até aí. E por mais que a minha alma pedia, minha alma gritava, eu ainda não tinha coragem. E às vezes, enquanto eu estou falando, o seu coração está queimando. Você sabe que Deus tem algo para a tua vida. E o piorzinho que está nessa live aqui, aquele mais improvável, aquele que fala assim, essa mulher não está falando para mim. Porque, olha, eu não tenho dinheiro, ninguém me conhece, eu nem me posiciono nas redes sociais, eu sou o mais improvável de todos. É você mesmo, até você. Deus tem algo para a tua vida. Até você que se sente o mais improvável dessa live. Você não está aqui por acaso. E, Anne, como é que Deus começa a obra dele? Através da sua vida e da sua família. Não adianta você querer ajudar o mundo lá fora. Se a sua casa, a sua família, se você ainda não foi restaurado pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, ele quer cuidar de você. Ele quer te desconstruir. Ele quer que você nasça de novo para ele. E é por isso que muitas vezes a gente passa por tempestades. Suas palavras vieram de encontro para mim, glória a Deus. A gente passa por tempestades, a gente passa por desertos. Por isso que muitas vezes você parece que Deus te esqueceu, você está vivendo aí vivendo desafios um atrás do outro. Mas escuta uma coisa, deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Deus não te criou, você não está aqui para viver uma vida no deserto. Se você está vivendo uma vida muito no deserto, é porque tem algo de errado. Você está murmurando, reclamando. Eu estou supondo aqui que se você está vivendo muito tempo no deserto, você pode ser um vitimista, que acha que o mundo te deve alguma coisa. Está fazendo igual o povo lá de Moisés, só na reclamação, ao invés de tirar o aprendizado. Deserto é lugar de maturidade, de lugar de crescimento, é lugar de dor. Mas a dor te faz crescer. A dor é a fraqueza indo embora. As pessoas mais fortes que eu conheço são aquelas que passaram pelas maiores dores. Então, não reclame quando você está vivendo uma dor.
Em tudo, dei graças no deserto, porque Deus quer te levar para um outro nível. Esse deserto é para te dar um nível de autoridade. Todo deserto é para te dar uma patente nova. E nós passamos por vários desertos, né, durante a vida toda. Eu passo por muitos, mas eu não permaneço lá. Eu logo pergunto, Deus, o que o Senhor quer me ensinar diante desse desafio? Diante dessa tribulação, o que eu tenho que aprender? E eu garanto que cada deserto vai te fazer mais forte. E você vai sair dali com um nível de patente maior, com um nível de autoridade maior. Agora, não viva nesse deserto a vida toda. Para de murmurar, para de se sentir vítima da vida. Ninguém te deve nada. Levanta, começa a assumir autorresponsabilidade e fala, peraí, se isso aqui chegou até mim, é porque eu dou conta e eu preciso aprender algo. Nós temos que curar nossas emoções, cuidar disso aqui, ó. E aí, na hora que você viver os teus processos, o teu propósito vai encontrar você. Ana, Ana, vítimas não prosperam, exatamente. Ana, eu não sei qual é o meu propósito. Não sei o que eu vou fazer da vida. Eu preciso encontrar um sentido, um significado para a minha vida. Propósito não é destino, propósito é direção. O propósito não vai aparecer, vai bater na sua porta. Ele vai te encontrar no caminho. Então, para você viver o teu propósito, comece a encarar os teus processos. Eu, Ana, só alinhei o meu propósito quando eu comecei a viver os meus processos. Para de fugir do deserto. Deserto é processo. Deserto é onde destrava a sua maior dádiva. É no deserto que você acessa o seu pior para encontrar o teu melhor. É lá no deserto que Deus, ele te rasga e te refaz de novo. Ele molda o teu caráter, ele te faz acessar dores para trazer cura. E depois que você vive esse deserto, vários desertos, você carrega uma autoridade para poder ajudar outras pessoas. Então vamos fazer esse dia de hoje um dia diferente? Vamos encarar aquela dor que a gente está fugindo há muito tempo? Vamos parar de murmurar, de reclamar, de botar a culpa no outro. Não existe culpado e você não é vítima de nada. Vamos assumir responsabilidade sobre nossa vida? Vamos parar de achar que é o marido ou que é a esposa e vamos pensar assim, o que eu preciso tratar em mim? O que eu preciso curar em mim? Deus, me mostra. Pesa a tua mão sobre mim e me corrige. Me exorta. O que eu preciso aprender? Tirar todo o orgulho, toda a arrogância, toda a prepotência do seu coração. Lá em Eclesiastes 3:1, está escrito assim, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de amar, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo para várias coisas. E quando a gente se aproxima da realidade e a gente entende qual tempo nós estamos vivendo, escreve isso daí no seu caderno, quem está escrevendo, né? Porque se eu fosse você, eu estava com caderno e com caneta na mão. Os meus 459 eu vou fazer com caderno e caneta. Gente, um 459 desse me resgatou. Eu escutava o Pablo chorando, eu não sei se vocês já viveram essa experiência, como eu vivi, mas eu escutava um 459 aos prantos. Eu chorava, ajoelhada. Quantos 459 eu já assisti? O Pablo falava, meu coração saía pela boca. E eu chorava, eu anotava. Eu tenho cadernos e cadernos de 459. Cadernos e cadernos. E ali eu fui restaurando a minha alma. Eu fui ativando a minha identidade, eu fui clarificando o meu propósito, eu fui tomando decisões assertivas na minha vida. Eu fui realmente alinhando o meu coração ao coração de Deus, aquilo que Deus queria de mim. Então, quem está anotando, escreve aí. Quanto mais próximo da realidade, menor é o meu sofrimento. Quanto mais eu entendo a estação que eu estou vivendo, menor é o meu sofrimento. Por quê, Ana? Porque há tempo para todas as coisas. Billy Graham já dizia, né? O nosso tempo tem pressa, o tempo de Deus tem perfeição. O tempo de Deus é perfeito. Às vezes você está ansioso porque você quer viver aquilo que você quer. O controle. Né? O controle de querer fazer do meu jeito, da minha maneira, daquilo que eu acho que é bom para mim.
mas o tempo de Deus é perfeito. Entenda qual é a sua estação. Qual é a sua estação hoje? Eu mudei para Paris e a gente não tinha casa para morar, né? A gente estava morando em Airbnb. E era aquela confusão, gente. Porque era mala de um lado, mala do outro, e a gente fazendo evento, e ODV, e método IP, e destravar da riqueza, e jantar de negócio. E a gente não podia parar, porque Deus tem um chamado. E eu não posso parar, né? De acordo assim, então agora eu não tenho, vou cruzar os braços, esperar tudo tá perfeito para começar. A gente começa do jeito que tá. Não tem sede, a gente aluga um hotel para fazer, aluga um local. E nós, a única coisa que a gente tem na nossa mente é que tem que ser feito. Precisa ser feito. E ponto final. Independente do que seja. E eu aprendi isso muito com o Pablo. Muito. Né? Porque o Pablo, ele faz. Ele executa. Ele é um filho obediente. Então, ele não importa se está perfeito, se não está, ele coloca a mão na massa. E por isso tem tantos resultados, por isso impacta milhões de pessoas todos os dias. Então, não está perfeito ainda. Não tenho casa ainda, não tem local ainda, mas nós vamos fazer acontecer. E eu repetia para mim todos os dias, isso é uma fase. Eu entendi a minha estação. Eu entendi que aquilo era uma fase e que Deus estava me ensinando algo naquela fase. E muitas vezes, se você entender a tua estação, nós temos, é só olhar para a natureza. Gente, a natureza é tão perfeita. A natureza é tão, na palavra diz, né, que a natureza revela a glória do Criador. Se você olhar para a natureza e começar a contemplar a natureza, você vai conhecer mais a si mesmo. Por quê? Porque você vai conhecer mais a natureza de Deus que está em você. E se a natureza revela a glória do Criador, e se Ele me criou, se eu olho para a natureza, eu contemplo a natureza, e eu me aproximo dela, da realidade, daquilo que é natural, eu me aproximo mais de Deus. Não tem como você conhecer a Deus, conhecer a você mesmo sem conhecer a Deus, porque você é a imagem e semelhança dele. E a gente olha para a natureza tem 4 estações: outono, inverno, primavera, verão. Então, o verão vai ter momentos na sua vida que vão ser mesmo de alegria, de conquistas, só que vai ter momentos onde as folhas vão estar caindo. É tempo de renovo, é tempo de desapego, de deixar coisas para trás. Talvez muitos de vocês estão vivendo esse tempo, um tempo para desapegar, deixar o velho para viver o novo, deixar as folhas caírem. Ana, mas eu não quero desapegar. É como se você estivesse numa estação. Imagina uma árvore vivendo essa estação, as folhas precisando de cair. E ela não quer deixar a folha cair. Tem como a árvore falar assim, folha, não cai. Não cai, fica quietinha aqui. Tem como a árvore segurar uma flor? Não, não tem como. As folhas vão cair. Porque a árvore entende a sua natureza. E ela flui na natureza. Por isso que ela dá frutos. Por isso que depois ela floresce na primavera. Porque ela respeita a natureza. Ela respeita a sua estação. Talvez você está nesse tempo de deixar as coisas irem, de desapegar, de deixar folhas caírem. E você está segurando essa flor, segurando essa folha. Sabe por que que fica difícil? Porque a gente não deixa fluir. Porque a gente quer o controle e quer fazer do nosso jeito. Talvez você está vivendo o teu deserto. É tempo de chorar. É tempo de ficar mais recluso. É tempo de desafios. Talvez é a sua primavera. Na verdade, quanto mais próximo nós estamos da nossa natureza, mais a natureza de Deus se revela em nós. Então, há tempo para todas as coisas. E o tempo de Deus é perfeito. E eu pergunto para vocês, qual é a estação de vocês? Vamos ter clareza. Nós temos que ter clareza de onde nós estamos. O que que Deus espera de mim agora? Qual é a minha estação? Para de ir contra a tua natureza e começa a deixar fluir essa natureza. Qual é a sua estação? É tempo de renovo, voando nas asas do Espírito. Glória a Deus, verdade. Putz, preciso ouvir isso. Tudo tem seu tempo determinado, palavras sábias. Sabe por quê? Olha aqui, ó, eu tenho 65 anos, estou sem saber para onde ir. Nunca
Anota esse código aí que eu aprendi com o Pablo também. Nunca é cedo para desistir, nunca é cedo para começar e sempre é tarde para desistir. Então, não importa quantos anos você tem, sempre, sempre é cedo para continuar. Sempre. Então, você está no tempo certo. Está no tempo exato. Não desista. Sempre é tarde para desistir e nunca é cedo para começar. Anota esse código. Quero viver intensamente. Amém. Todas as estações. As nossas estações internas. Ana, tu tá falando para mim hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá em Salmos 31:15 está escrito assim: os meus tempos estão nas tuas mãos. Quando Davi escreveu, né? Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Entenda que o nosso tempo está na mão do Senhor e é Ele que conduz a nossa jornada. Ana, mas parece que Deus me abandonou. Só parece. Deus está fazendo. Mesmo nos bastidores, Ele está fazendo. Não é Deus que parece que te abandona, é você que abandona Ele. Deus não nos esquece, é a gente que esquece Ele. Pode ter certeza, no dia que você sentir, assim, Deus me abandonou, eu te garanto uma coisa, é você que já abandonou Ele. Porque Ele nunca te abandona. Ele está na porta batendo, se você abrir, Ele vai entrar e jantar com você. Então Ele sempre está ali. Ele não abandona. Mas quando a gente se afasta de Deus, parece que Ele nos abandonou. Parece. Mas foi a gente que se afastou dele. Hoje eu quero fazer um convite para você se aproximar mais do Senhor. Para você não ficar tão distante. Para você não querer fazer tudo na força do seu braço. Consagre o seu dia a Ele. Faz como eu fiz aqui. Nós não fizemos uma oração. Foi tão rápido e nós oramos e consagramos o nosso mês de abril nas mãos de Deus. E na palavra diz, consagre os seus dias, os seus planos para o Senhor e eles darão certo. Qual que é a nossa dúvida? De verdade. Por que a gente duvida tanto? Duvida tanto do poder de Deus, duvida tanto do favor dele, duvida tanto que ele está fazendo. Sabe por que a gente duvida tanto? Porque a gente ainda não faz a nossa parte, não faz aquilo que lhe cabe. Você ainda não confia, não entrega. Você ainda está querendo fazer na força do teu braço. Você ainda vive uma vida afastada, não colocando ele como prioridade. Porque de verdade, depois que eu coloquei Deus como prioridade na minha vida, eu comecei a confiar tanto. Eu comecei a acreditar tanto. Porque a palavra de Deus é a minha força. A palavra de Deus é a minha espada. Está lá em Efésios. E eu me defendo com a palavra. Na hora que vem o primeiro pensamento tóxico na minha cabeça, na hora que vem aquele primeiro pensamento do se, e se não acontecer, e se não der certo, e eu já venho com a palavra, mas a palavra do Senhor diz que Ele tem bons planos para mim, planos de fazer prosperar e não de causar danos. E se eu não conseguir, mas na palavra do Senhor diz que Ele tem bons pensamentos ao meu respeito. E se o dinheiro não der, e se acabar o dinheiro, mas na palavra do Senhor diz que se Ele me deu a visão, Ele dará a provisão. Mas e se faltar as coisas para mim? E se eu não conseguir? E se faltar casa, faltar as coisas para me alimentar? Mas na palavra do Senhor diz que se eu buscar primeiro o reino e a sua justiça, tudo mais será acrescentado. Gente, vocês têm noção que vocês têm a palavra de Deus como promessa na vida de vocês? E que a palavra de Deus consegue combater qualquer pensamento tóxico, qualquer... Sabe como é que o inimigo chega na nossa vida? O primeiro lugar que ele vai entrar é na sua mente. É aqui, ó. Por isso que na palavra diz, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por isso que lá em Provérbios está escrito, assim como tu pensas, assim você és. Por isso que Deus nos mostra, Ele entrega tudo na palavra. Transforma a sua mentalidade, muda isso aqui, senão o inimigo vai entrar na tua mente e vai fazer você não confiar naquilo que eu tenho para você. Cuidado, vigia e ora sem cessar. Porque senão ele vai entrar na tua mente e vai te desviar do caminho e vai te distrair daquilo que eu tenho para você. Por isso que tudo começa aqui, na sua mente. Por isso que quando o Pablo fala, quando a gente fala, lê a palavra de Deus, busque o reino, você está preocupado com dinheiro. Não estou falando que não tem que se desenvolver e buscar recursos também, não. Lógico que nós temos, mas em primeiro lugar, aonde tem que estar o teu pensamento?
a tua prioridade. Busca primeiro o reino e a sua justiça. Esse é o segredo. Busca a palavra de Deus, porque na hora que o inimigo for te atingir, porque na hora que vier a tribulação, se você está firmado na rocha, se você sabe, se você tem raízes, nada vai te abalar. O problema está em você não construir raízes, em você não firmar na rocha, em você seguir o teu próprio entendimento, ou você seguir aquilo que o mundo está dizendo. Comece a buscar mais aquilo que está no céu do que o que está na terra. Comece a firmar mesmo a sua vida na rocha, a confiar naquilo que Deus tem para você. Comece a ler a palavra de Deus. Lê as escrituras, comece a agir, a praticar, porque de nada adianta você ler a palavra de Deus se você não executa ela. Só ler a palavra do Senhor não vai mudar a sua vida. E olha que eu fiquei lendo durante muito tempo e nada aconteceu. E eu falava, Deus do céu, tô aqui, ó, lendo a sua palavra, tô buscando, tô aqui fazendo acontecer, né, lendo aqui todos os dias e nada acontece na minha vida. Eu te dar aqui um código poderoso. O que vai mudar o jogo da tua vida não é ler a palavra de Deus, e sim colocar em prática os ensinamentos que estão lá. Só depois que eu neguei a mim mesmo, só depois que eu me arrependi, que eu confessei os meus pecados, que eu abri mão dos meus desejos, das minhas vontades para seguir a vontade de Deus, só quando eu tomei a minha cruz. E tomar a sua cruz não é viver uma vida de sofrimento, não é sacrifício, porque Deus se alegra muito mais por obediência do que pelo sacrifício. Tomar a sua cruz é seguir a vontade de Deus. Tomar a sua cruz tem muito mais a ver com obediência do que com sacrifício. Tá? Então, tome a tua cruz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, abre mão das suas vontades, tome a sua cruz, quer dizer, me obedeça e siga-me. E você vai viver as maravilhas que Deus tem para a tua vida. E você vai viver o sobrenatural. E você vai ter uma vida mais leve, mais plena. Uma vida que mesmo diante das dificuldades, você acessa a paz que excede todo o entendimento. A Ana, mesmo em Paris, sem falar francês, a empresa ainda não estando aberta, sem casa, sem sede, eu acessava uma paz que excedia todo o entendimento. Como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? Porque eu vivo na obediência. E quem obedece, confia. Quem obedece, confia. Quem faz o que tem que ser feito, confia. Você é igual um funcionário de uma empresa que chega atrasado, não faz o seu papel, não entrega as suas demandas, e aí, na hora que o chefe aparece na empresa, você fica com medo. Por que você fica com medo? Porque não está fazendo a sua parte. Aí você tem medo de ser mandado embora. E se esse chefe falar assim, olha, gente, nós vamos ter que diminuir o quadro, você vai ser o que mais vai ter medo. Sabe por quê? Porque você não faz a sua parte, você não confia. Agora, se você for um funcionário que chega no horário, entrega suas demandas, faz tudo com excelência, se o chefe chega e fala, vão ter que diminuir o quadro, seu coração está em paz, sabe por quê? Porque você está fazendo o que tem que ser feito. Eu dou o meu melhor, eu faço a minha parte, então eu confio. Eu confio, mas se você for mandado embora, eu confio que tudo coopera para o bem, porque eu faço a minha parte. Sabe que muitas vezes a gente fica inseguro porque a gente não faz a nossa parte. Sabe por que você não confia? Porque você não obedece. Quem obedece, confia. Se eu estou obedecendo e eu olho para frente, eu falo, meu Deus, não tem nada pronto. Meu Deus, a gente fez o método IP agora lá na França, né? No mesmo dia o Pablo fez no Brasil e a gente fez em 4 ou 5 países consecutivos o método IP no mesmo final de semana. E não tinha quase nada pronto, faltando alguns dias. E eu falei, Deus, a obra é sua. Eu só sou o pedreiro. E eu confio, porque eu estou fazendo a minha parte. Se você faz a tua parte, o método IP foi estrondoso em todos os países. Na hora que você faz a tua parte, você confia. Mesmo não vendo nada. Mesmo não enxergando nada. Sabe por quê? Porque você é o pedreiro da obra. Você não é o dono da obra. Sinto lhe informar, você é o pedreiro. E o pedreiro da obra só precisa estar lá para poder fazer a tua parte. Você tem que comparecer à obra. Você tem que estar lá, no dia, no horário, certinho. Vai para a obra, que o cimento vai chegar, que o tijolo vai chegar, que as pessoas para te ajudar na obra também vão chegar. Você só é o pedreiro.
Se Deus te deu a visão, Ele vai enviar aquilo que precisa. O problema é quando a gente acha que a gente é o dono da obra. Se você achar que você é o dono da obra e assumir e querer estar no controle de todas as coisas, agora se você tiver esse entendimento que você é o pedreiro e você tiver um alinhamento com o dono da obra e obedecer o que o dono da obra está dizendo, cabum. Aí você vai ver os recursos chegando, aí você vai ver a obra que você vai construir. Não vai ser uma casinha, não. Você vai construir um condomínio inteiro. É muita coisa. É muita coisa. Se você realmente entender que você é o pedreiro da obra. Lá em Efésios 5, está escrito: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveite bem o tempo que Deus nos deu. Viva com sabedoria. Entenda que o tempo é um presente. Isso aqui, gente, tem dia e hora para acabar. Quando o Pablo fala, né, vai viver sua vida adoidado, vai desfrutar, obedece, para de deixar para amanhã. Procrastinação é a doença do presente. A ansiedade é a doença do futuro. E a depressão é a doença do passado. O que é isso, Ana? São as doenças do tempo. Por isso nós temos que usar muito bem o nosso tempo, porque o nosso tempo é o único recurso que não volta. É o único recurso que você não consegue olhar para trás e falar assim, deixa eu voltar no tempo. Tem como não. Eu estou vendo aí várias pessoas falando, sabe, ai, eu estou com 50 anos, 60 anos. Pergunta para essas pessoas que estão com 60 anos, o que elas mais, se elas pudessem pedir algo na vida, o que elas iam pedir? Mais tempo. Eu queria voltar o tempo e fazer diferente. Posso te falar uma coisa? Valorize o tempo que Deus te deu. Cuidado com a maneira como vocês estão vivendo todos os dias. Busque o Senhor em primeiro lugar. Para de acordar ansioso, pulando da cama, tendo que já cumprir tarefas. Antes, bota o joelho no chão. O Senhor me deu esse discernimento há um tempo atrás. Sabe? É um desejo, assim, de eu acordar e colocar o joelho no chão. Não sei por quê, sabe? Mas me veio esse desejo. Acho que é o Espírito Santo que fala, né, no nosso coração. Então agora, todos os dias, na hora que eu acordo, antes de fazer xixi, antes de levantar da cama, eu já levanto a cama com o joelho no chão. É minha primeira ação do dia. É me ajoelhar e agradecer a Deus pelo dia de hoje. Comece a fazer isso. Comece a buscar Ele em primeiro lugar. Na hora que você abrir seus olhos, já abre um sorriso, bota o joelho no chão, fecha os olhos, respira e fala, Pai, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. E a Tua misericórdia, ela é renovada nessa manhã. Eu alinho o meu coração ao Teu, e o Teu Espírito guia o meu Espírito guia a minha alma governa sobre todas as energias aqui da terra, e sobre o meu corpo, e meu corpo obedece, e vai desfrutar do melhor dessa terra nesse dia. Respira fundo, e aí sim você pode fazer o que você quer. Faça isso todos os dias, depois você me conta o que vai acontecer na sua vida. Se você colocar Ele em primeiro lugar, se der tempo, ainda faz uma visualização poderosa ali do seu dia. Visualiza ali o seu dia acontecendo. Visualiza as coisas ali acontecendo. E depois você me conta. Sabe o que acontece? A gente entrega muitas sementes aqui. O Pablo, então, ele jorra sementes. Ana, por que a vida de muitos não muda? Porque o teu terreno não está fértil. De que adianta jogar semente num terreno que não está fértil? Num terreno que não quer praticar, que está cheio de erva daninha, cheio de crença, cheio de coisas que a gente está falando. Só faça. Arruma esse terreno, aduba esse terreno. Ana, como é que eu adubo o meu terreno? No campo de batalha. Vai fazer acontecer. Na hora que a gente jogar a semente, escreve aí tarefa. E fala, olha, eu vou estar com preguiça, eu não quero ajoelhar, eu não quero fazer o boot, eu não quero buscar Deus em primeiro lugar, eu sei que você não quer, mas só obedece. Só obedece. É tão difícil obedecer, né? É tão difícil a gente fazer o que tem que ser feito. Mas sabe o que é o mais engraçado? É que a nossa vida já reflete os resultados. Olha para você ver, você já tem experiência. Gente, de verdade. Deixa eu falar uma coisa. Há 3 anos atrás, eu estava aí onde vocês estão.
Tô falando de verdade. Há 3 anos atrás, eu estava do lado de lá da telinha. Eu estava aí, aonde você está, de joelho no chão, ouvindo o 459. Como esse, o Pablo fazendo, chorando, pedindo a Deus uma direção. Falando, Deus, eu quero seguir o meu propósito. Deus, me mostra o que eu preciso fazer. Deus, minha vida está toda de cabeça para baixo. Deus, eu preciso crescer. Deus, me dá coragem. E eu escutava o Pablo falando e meu coração queimava. E ó, eu estava igualzinho você está aí agora, com caneta e papel na mão, chorando, coração queimando, pedindo Deus uma direção e um caminho. Totalmente perdida. Há 3 anos atrás. E olha onde eu estou hoje, fazendo o 459, que um dia me resgatou. Por que eu estou contando isso? Porque a tua vida também pode mudar. Porque hoje você pode estar aí. Daqui a um tempo você pode estar aqui no meu lugar. E talvez você demore menos do que 3 anos. Eu demorei 3 anos. Ana, o que virou sua chave? Obediência. Prática. Eu parei de ficar só anotando e eu comecei a colocar em prática. Eu parei de ficar só ouvindo e eu comecei a enfrentar os meus medos. Eu comecei a fazer aquilo que eu não queria fazer. Acredite, o que você não quer fazer é justamente o que vai te levar para o teu sucesso. É aquilo que você não quer. Se você hoje está fazendo só o que você quer, se você hoje está fazendo só aquilo que você deseja, o teu terreno ainda não está fértil. Então não adianta tu jogar todas as sementes. Você vai ter que fazer o que você não quer. É isso aí. Você vai ter que treinar mesmo não querendo. Você vai ter que fechar essa boca, fazer um jejum mesmo não querendo. Você vai ter que subir num palco, fazer uma palestra mesmo não querendo. Você vai ter que perdoar mesmo não querendo. Você vai ter que liberar aquela pessoa mesmo não querendo. Você vai ter que tomar decisões difíceis na vida mesmo não querendo. Eu pedi demissão de 15 anos de banco, mesmo não querendo, mas meu coração queimava. Eu abri mão de um salário maravilhoso. Eu mudei para uma cidade que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha nem casa para morar. Sabe o que acontece? Enquanto você não começar a enfrentar os seus medos, enquanto você não começar a colocar em prática tudo que você ouve, a fazer diferente, você vai ter que fazer diferente. Sabe por quê? Isso que você faz hoje só te trouxe até onde você está. Se você quer ter novos resultados, vai ter que fazer novas coisas. Vai ter que fazer o que você nunca fez. Vai ter que ter uma vida de resultado. Ana, como é que eu tenho uma vida de resultado? Provoque esses resultados. Provoque. Homens que estão nessa live, vai fazer um Ironman, vai fazer um Ultraman, vai correr, vai entrar numa maratona, vai ter resultado. Eu duvido, depois que você faz um Ironman, você vai ser o mesmo homem. Não vai ser. Algo vai ser mudado em você, provoque esses resultados. Começa a ler um livro, começa a abrir uma live. Mulheres, abram lives. Ai, Ana, mas eu não tenho nada para falar. Só vai. Ah, mas ninguém vai me ouvir. Você vai se ouvir. Ana, mas eu abro live e ninguém me ouve. Deixa eu te contar uma coisa. Eu já abri live com uma pessoa. Acho que ela só não saiu por dó, né? Porque, coitada, só tinha ela. É porque você quer fazer para muita gente. O problema é que você quer começar grande. Deixa eu te contar, as primeiras lives que você fizer, não vai ser para pessoas, não vai ser para você mesmo. Ah, não tem ninguém me ouvindo. Não tem problema não, é para você mesmo que você está fazendo. Fique em paz. Descansa o seu coração. Só começa. Só coloca em prática. Lê a palavra de Deus, vê tudo que está escrito lá e siga. Ana, mas é tão difícil. É mesmo, sabe por quê? Porque o evangelho exige uma transformação de vida. O evangelho real mesmo, a palavra de Deus, não é essa que o pessoal inventa. Porque as pessoas querem adaptar a palavra de Deus à tua realidade para ser menos pesada. Mas a palavra de Deus, ela gera transformação mesmo. Ela não é gostosa, a porta é estreita. A porta é estreita, exige renúncia. Exige matar a sua carne todos os dias. Não vai ser gostosinho, não. Você quer coisa gostosinha? Você não encontra lá, não. Putz. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Está lá em Efésios. Que vocês não sejam insensatos. Cuidado com as decisões que vocês tomam. Cuida da alma de vocês. Amadureça suas emoções.
Perdoa, ressignifica suas crenças. Para de viver do mesmo jeito que seus pais viveram. Começa a ter clareza. Escreve a vida que você está vivendo hoje no papel. Faça essa atividade. Pega um papel, uma caneta, escreve a tua vida hoje. A tua vida agora, assim, os seus resultados hoje, como está a sua família, como está seu relacionamento, como está seu emprego, como está seu coração, como está. Escreve a tua vida hoje. Começa a ter clareza para você poder mudar o jogo. Você vai ver que muitas coisas que você faz hoje, você está só repetindo o padrão de papai e mamãe. Só repetindo. Eu quero convidar vocês hoje a escrever a própria história de vocês. E parar de seguir padrões, parar de fazer o mais do mesmo. Eu estava vivendo assim. Quando eu comecei a fazer terapia, isso há 8 anos atrás, a minha terapeuta falou comigo, falou, escreve aqui a vida da sua mãe. Eu tinha pedido separação do meu esposo, eu fiquei 2 anos separada do meu marido. Nós fizemos 20 anos, esse ano que nós estamos juntos. Foi lindo, lá na torre. Mas só que a gente ficou 2 anos separados, nem tudo foram flores, pelo contrário, teve muito mais deserto do que flores. Casamento não é fácil, gente. Hoje nós estamos vivendo o melhor momento, mas antigamente não. Foi por um triz. Foi quase. E eu passei 2 anos separados. E eu fui para terapia, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. E a terapeuta falou assim, escreve aqui a sua vida. Bom, a vida da sua mãe. Eu escrevi a vida da minha mãe. Minha mãe era gerente de banco, do Banco Mercantil do Brasil, lá de Belo Horizonte. Eu morava lá. E eu falei, minha mãe divorciou do meu pai, minha mãe cuida de 4 filhas sozinha, minha mãe é provedora da minha casa, minha mãe é uma mulher guerreira, minha mãe é muito forte, minha mãe é uma pessoa muito boa, mas vive cansada, exausta. Escrevi a vida da minha mãe. Depois de 1 mês que passou a terapia, minha terapeuta falou assim, Ana, escreve aqui a sua vida. Aí eu escrevi, eu sou gerente de banco, do Banco Mercantil do Brasil. Eu divorciei do meu esposo, eu cuido do meu filho sozinha, sou a provedora, eu vivo cansada, exausta, mas ajudo todo mundo, sou uma pessoa muito boa. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ela colocou a vida da minha mãe e a minha vida, uma do lado da outra, idêntica, até o mesmo banco, tudo igual. Ela me fez uma pergunta. Você pode decidir agora, continuar repetindo os padrões, ou você pode decidir escrever a sua própria história. Você está aqui para escrever a sua própria história. E para isso, vai ter que ressignificar crenças, padrões, vai ter que mudar os ambientes, vai ter que mudar as pessoas, deixar a sua parentela, vai ter que amadurecer, vai ter que crescer. Cuidado que muitos de vocês estão vivendo a mesma vida que os seus pais, só seguindo o padrão. Talvez você não veio de uma família próspera, mas declare que uma família próspera virá de você. Talvez você veio de uma família disfuncional, mas não faça uma família disfuncional vir de você. Seja esse que vai fazer diferente na sua vida. No Método IP, esse final de semana, um homem, ele falou do bloqueio dele pra gente. E ele nunca se sentiu amado pelo pai. O pai nunca abraçou ele, nunca pegou ele no colo. O pai dele nunca disse que amava ele. O pai dele nunca deu carinho para ele. Nada, pelo contrário. Né? Então ele foi violentado, ele teve experiências muito traumáticas com o pai. E agora ele casou. E ele tem 2 filhos. E ele não consegue abraçar os filhos. Ele não consegue beijar os filhos. E os filhos estão sentindo tanta dor. E a mãe fala, a esposa dele fala, seus filhos, eles não se sentem amados por você. E os filhos falam, papai, eu te amo. E ele não retribuía esse amor. Totalmente travado. O que ele estava fazendo? A mesma dor que o pai passou para ele estava passando para os filhos. E aí, estava passando de geração em geração. E lá no Método IP eu falei, você vai desbloquear agora. Você vai começar a tratar os seus filhos com amor, que você não recebeu, mas que você vai começar a dar agora. Não cause a mesma ferida nos seus filhos que o seu pai causou em você. Só que isso, gente, é tão inconsciente. A pessoa não sabe, ela vai seguindo o padrão, sabe? Por isso que nós precisamos de clareza. Por isso nós precisamos de curar. Ele teve que perdoar o pai dele. E ele perdoou o pai. Liberou o pai. Cortou ali, ó, o cordão. E agora ele vai escrever a sua própria história. Comece a escrever a tua própria história, ressignificando suas crenças, perdoando quem tem que perdoar, fazendo diferente. Fazendo diferente. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Está lá em Efésios.
E aproveite o tempo de Deus na vida de vocês. Aproveite que a gente possa fazer o dia de hoje um dia diferente. Um dia onde nós vamos tomar decisões, não por aquilo que nós sentimos vontade, mas por aquilo que tem que ser feito. Ana, mas eu não tenho clareza ainda. Peça ao Senhor clareza. Peça a Deus clareza. Fala, Deus, me dá clareza, luz, consciência. Me dá consciência para onde eu devo ir. Me mostra qual é a verdade. Eu quero tomar decisões mais assertivas. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero realmente fazer diferente. Cuide do tempo de vocês. Cuide da família de vocês. De mim sairá uma família próspera. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. É exatamente isso. Ana, obrigada pela palavra. Eu estava com saudade de ouvir tanta sabedoria. Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui, gente. Uma família próxima virá de mim. Glória a Deus. Ana, como é que eu mudo a minha história? Me perguntou. Sabe como é que você muda? Andando com pessoas que já mudaram a história. Eu não sei quem aqui faz o pior ano do Pablo. Eu já faço 3 anos consecutivos. E eu posso convidar vocês a fazer uma coisa. Dar um conselho para vocês. Sigam pessoas que já mudaram de vida. Se você tá no pior... Quem aqui é pior ano? Coloca aqui, eu sou 10 em 1. Ou 20 em 2, né? Talvez tem gente que já tá aqui, ó. Já tem ano, já tá aqui há mais tempo. Se você ouvir o que o Pablo fala, e se você seguir o que o Pablo prega, assim, olha, ele vai te dar tarefa, que ele dá tarefa toda semana, tá? Se você realmente colocar em prática aquelas tarefas, se você ouvir e realmente fazer o que ele fala, não tem como a sua vida não ser transformada. Olha aí, o tanto de gente que é 20 em 2, 10 em 1, eu sou 10 em 1, seja bem-vindo quem tá 10 em 1, tá no primeiro ano. Eu sou 40 em 4, olha a Luzia, glória a Deus. Glória a Deus, já tá 4 anos aí, mais tempo que eu. Eu sou 3 em 3, quem é 30 em 3 é comigo. Por que 10, Ana? Porque você vai viver 10 anos em um único ano. 10 anos em um único ano. E ele encontra toda segunda-feira com vocês. E toda segunda-feira ele passa códigos poderosos, ele dá tarefas. Não tem como, Ana, eu quero mudar de vida. Ande com quem já mudou, ande com quem tem resultado. Anda com aquelas pessoas que vão te provocar. Tem uma frase que eu falo muito, né? Se você não sabe o caminho, ande com quem tem o mapa. Anota essa frase aí, gente. Tem algumas frases que são drives poderosos para você levar para a tua vida. Isso é para levar para a vida. Qual é? Se você não sabe o caminho, ande com quem tem o mapa. Não adianta. Se você quiser andar sozinho, você vai se perder. Pensa você numa trilha que você não sabe o caminho daquela trilha. Aí passa uma pessoa e fala assim: eu sei o caminho, eu já passei por essa trilha, eu já cheguei do outro lado. Eu vou pegar na sua mão e eu te ajudo. Aí você tem uma escolha. Ou você anda por essa trilha sozinho e vai ficar perdido. É capaz de você chegar do outro lado. Só que vai demorar muito mais tempo. Vai passar por mais dor, por mais sofrimento. Ou você pode pegar na mão dessa pessoa que está com o mapa e falou assim: eu te ajudo. Eu sei uma trilha, eu sei o caminho. E você vai ganhar velocidade. Você vai remir seu tempo. E você vai começar a ter mais resultado. Ande com pessoas que já têm o mapa. Foi isso que eu fiz quando eu comecei a andar com o Pablo. Quando eu olhei para ele e eu vi os resultados dele. Ana, como é que eu sei os resultados? Pelos frutos. A gente conhece a árvore, são pelos frutos. E aí não tem como, gente. Na hora que você anda com pessoas que vão te provocar, que vão te mostrar o caminho, que vão te dar ali, ó, um discernimento, né, uma clareza que você antes não tinha, sua vida começa a andar. Eu vou entrar no MDR. Inclusive, a gente vai ter aula do MDR agora. Mapa da riqueza. Mas não fala eu vou entrar, não. Já entra. Já pague o preço. Ana, você me fez chorar. Glória a Deus. É seu coração já queimando. Pedindo para tomar decisões. MDR chama Mapa da Riqueza. Inclusive, eu sou uma das mentoras do MDR, viu, gente? Daqui a pouco nós vamos estar lá com vocês. Inclusive, tem aula do MDR agora. Nós vamos encerrar aqui para quem é MDR já entrar lá na aula. E eu quero dizer algo para vocês. Eu sou MDR.
Eu estou dentro do MDR, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Ana, o que é o MDR? Mapa da riqueza. Mapa da riqueza. Inclusive tá aí, ó, o QR Code. Acabaram de colocar na tela. Se você não sabe o caminho, ande com quem tem o mapa. De novo, Ana, eu tô perdida. Ana, eu quero mudar a minha história. Continuando desse jeito, você não vai dar conta. Sabe por que eu sei? Porque você não deu até hoje. Então, como que eu faço? Anda com quem tem o mapa. Cola em quem tem o mapa. Ana, eu consigo fazer o acesso agora? Consegue, o QR Code está aqui na tela. Entra, lê esse QR Code. Inclusive, nós vamos lá para a aula do MDR agora. Agora, a gente sai daqui e já entra lá. Nós estamos na semana da desconstrução. Dá tempo ainda? Dá tempo ainda. Dá tempo, nós estamos passando a semana que nós estamos te desconstruindo. O papo está desconstruindo tudo aquilo que você acredita e que é mentira. Para a gente poder entrar num tempo de aceleração nas próximas semanas. Um tempo de ligar as turbinas. E eu quero fazer esse convite para todos vocês. Eu espero vocês no MDR. Mapa da riqueza. Ana já me fez chorar. Amém. Sou MDR, glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês imensamente. Que esse mês de abril seja um mês diferente. Que esse mês de abril seja realmente um mês de decisões assertivas. De decisões assertivas. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe. Até o próximo 459. Até o próximo. Que Deus abençoe vocês. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, Ana, por deixar Deus te usar. Amém. Gente, vamos tomar decisões assertivas e viver a melhor sexta-feira. Vamos viver o dia. Hoje é o melhor dia da vida de vocês. Beijo, beijo, beijo. E até a próxima. Até o próximo 459. E bora tocar o terror nessa terra. Beijo, beijo. Até.